Olá, mais uma vez, continuando. Então, estávamos falando sobre a frequência Schumann, Gaule, cinturão de fótons, eu vou começar a falar agora. Então, o que eu queria que vocês sentissem dentro de vocês é exatamente isso. O Apocalipse é um efeito nosso, da nossa postura, dos nossos elementais, da nossa forma de pensar, de agir, que nós contribuímos para uma sociedade apocalíptica. Vocês vão dizer, mas como? Ora, quando a gente gera ódio, tá? Vocês têm noção de quantos milhões de partículas não saem da forma pensamento para a egrégora do éter do planeta? São milhões, não são nenhum nem dois. O comprimento da frequência, tá, de ódio é da ordem de 10 a menos 16. Radiação gama é 10 a menos 13. Raio-x é 10 a menos 10. Para quem tem número sabe que eu estou dizendo que a frequência do ódio, tá, tem 6 zeros a mais do lado esquerdo em relação ao raio-x. Se o raio-x atravessa uma parede, para você tirar a radiografia, imagina o que o ódio não faz. Então isso são estudos científicos. Portanto, notem, quando nós estamos desequilibrados, produzimos um desequilíbrio em forma de onda, de cascata, pelo campo áurico. Isso vai atingir nosso companheiro ou companheira em casa, nossos filhos, nossos irmãos, ou seja, a família. Vocês já repararam nas casas de vocês que às vezes está todo mundo bem, chega um nervosinho e estraga a janta, o almoço de todo mundo? Por quê? Por irradiação. E esse é o conceito da irradiação. A pessoa irradia para o ambiente uma carga. E quem está receptivo pega e faça vibrar da mesma forma. Entende? A euforia, por exemplo, é a mesma coisa. Então, é isso que eu me refiro. Então, nós que compartilhamos da energia da matrix de controle, acabamos justamente sendo aprisionados nessa energia e a propagamos como um efeito colateral. Então, nós é como se tivéssemos um vírus do apocalipse, entre aspas, e o propagássemos inconscientemente na família, no trabalho, em nossas comunicações. Entende? Por isso que a reforma íntima é muito complicada e difícil, porque não há uma técnica, há muitas técnicas. O Tai Chi Chuan é uma fantástica, a yoga é outra maravilhosa, a meditação, e etc. Tá? Então, é importante que nós tomemos essa consciência e comecemos a perceber que quando a gente está de mau humor, está mal, além de a gente irradiar, atrai por ressonância. E vai atrair coisa do mesmo nível pior. Então a gente passa a ter o famoso encosto, ou os acompanhantes indesejados. Então notem, e tudo isso faz com que a nossa comunicação com as hierarquias superiores fique cada vez pior, porque a gente fica tão imantado de coisa densa que as comunicações de esfera superior não chegam até nós. Não porque eles não querem, é porque a gente não consegue atingir aquele padrão de energia. Tá? Bom, outra coisa que eu já comentei muitas vezes é sobre o chamado cinturão de fótons. Então, primeiro aspecto, cinturão de fótons não é algo esotérico, não, é científico. Eu não recordo o nome do astrônomo, gente, porque eu tenho às vezes dificuldade para guardar nomes. Isso aí eu já li há um ano atrás. Recebi um e-mail de uma pessoa, não lembro quem foi também, sobre uma matéria que estava no Terra, no sistema de informações do Terra, tá? terra.com.br. Então, lá uma matéria interessante sobre a origem do descobrimento do cinturão de fótons. Foi no ano de 63, aproximadamente, por um astrônomo norte-americano. Ele estava num observatório americano, observando com seu telescópio e tal, e descobriu, numa certa área do espaço, próximo ao sistema solar, uma nuvem de poeira cósmica. Só que uma nuvem de poeira cósmica com uma grande concentração de fótons. Fótons é luz. E é uma coisa estranha, porque ele usou espectro de infravermelho, espectro de rádio e outro espectro para fazer comparação astronômica. Bom, aí ele lançou uma nota nos meios de comunicação que tinha descoberto, porque ele deu o nome de cinturão de fótons, em 63. E ficou. Como que veio à tona novamente o termo de cinturão de fótons, aqui no Brasil especificamente? Vocês lembram da nossa querida revista Maluz, que já não existe desde o ano 2000, do nosso amado e querido companheiro Daniel Zegar? Pois bem,
O Daniel trouxe para o Brasil o Joshua, David Stone, trouxe o Virgil Armstrong. Virgil Armstrong é um ex-agente da CIA, trabalhou na NASA e tal, ele é irmão do astronauta Armstrong, do Louis Armstrong, primeiro homem a pôr os pés na Lua. Irmão direto. Então, o Virgil começou a abrir a nível mundial nas suas conferências sobre a questão do cinturão de fótons. Então ele foi uma das pessoas, junto com outros canais americanos, a começar a dar volume a esse conceito. Então as pessoas pegaram um bonde andando e passaram a achar que o cinturão de fótons é uma coisa ligada ao esoterismo. Não. A primeira informação que eu tenho relativo a uma matéria do site é sobre um pesquisador de astronomia. Então, o que acontece hoje com o cinturão de fótons? Em 82 foi descoberto que o sistema solar mudou sua órbita e entrou numa órbita de conexão na frequência saindo de Vega, entrando em Sirius e Pleiades, Alcione. Então, tecnicamente, o cinturão de fótons é uma frequência de luz, de radiação numa poeira de asteroides, que o sistema solar e a Terra entraram nessa frequência. Então, é como se você tivesse uma órbita de energia mais ativa aqui, e o sistema solar e a Terra entraram nessa frequência. Obviamente passaram a ser bombardeados por uma frequência de fótons e luz, de radiação cósmica, que aumentou, daí porque que o aumento do número de explosões do Sol nos últimos 10 anos, e, consequentemente, o aumento de asteroides. Por que vocês acham que a NASA mandou em abril de 2005 um foguete com ogiva nuclear para explodir o núcleo de um cometa? Porque a concentração e o número de quedas de meteoritos na Terra tem chegado a formas alarmantes. Eu tenho e-mails que eu recebi também dos sistemas de informação internacional de quedas na África, aqui na Chapada dos Guimarães, na Finlândia com a União Soviética, de grandes meteoros no solo, fora que caem no mar. Então nós estamos numa ativação de quedas de meteoros exatamente por estarmos hoje na 9ª ou 10ª onda, ou faixa do cinturão de fótons. Então, isso gera o quê? Uma ativação de aumento da atividade radiativa na estratosfera planetária. Ou seja, o campo eletromagnético da Terra, onde está a estratosfera, nossa atmosfera, todos os níveis, a ionosfera, a mesosfera, etc., são ativados por esse atrito molecular da poeira e dos asteroides e pelo excesso de radiação dos fótons, gerando o aumento das radiações na nível atmosférico. Daí porque o aumento do câncer de pele a nível planetário. O que acontece? Excesso de energia, excesso de ativação, interage com o nosso campo áurico, gerando uma ativação e estímulo do movimento da pineal. Daí porque que as pessoas têm aumentado tanto o índice de mediunidade no planeta. É por isso que o reiki eclodiu como uma coisa monstruosa. Por quê? Porque a sensibilidade do reiki ajuda a despertar a sensibilidade das pessoas, pela simplicidade que ele tem. Então, a hierarquia espiritual usou o reiki e outras coisas correlatas ao reiki até para ativar o despertar espiritual de muitas pessoas. Muitos de vocês hoje, nossos audientes, há 5, 6, 7 anos atrás não se interessavam por espiritualidade e começaram a se interessar há pouco tempo atrás. Por quê? Porque ouviram um chamado interno da mudança energética. Além de tudo isso, nós temos a interferência na barreira de frequência da Terra, por causa dessas radiações. Então, esses são fatores que estão ajudando ao despertar da consciência humana, estão ajudando que muitas hierarquias espirituais, de várias hierarquias, por assim dizer, interajam com a gente, via espiritismo, via umbanda, via candomblé, via catolicismo, por pessoas que canalizam dentro dessa hierarquia, e por outros meios, de várias formas. Então, há realmente a existência de um conjunto dentro da sincronicidade do universo que contribui a favor desse processo planetário de despertar de consciência. Então, dentro desse sistema existe um tema muito complexo. Herculóbus e Nibiru. Duas coisas distintas, gente. As pessoas confundem. Herculóbus é uma coisa, é um planeta gigante, maior do que Júpiter.
que está em rota de aproximação e já foi rastreado pelo IRAS em 83. IRAS, em inglês, é Observatório de Infrared e Infravermelho, é satélite infrared. Tá? Ele foi descoberto a 80 unidades astronômicas do Sistema Solar. Uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros, que é a distância média entre a Terra e o Sol. Então, Herculógos é um planeta que está vindo do sistema estelar de Vega, a 26 anos-luz da Terra, na parte do hemisfério norte para cá, e deve furar o eixo da elíptica do sistema solar a mais por volta, segundo as últimas informações, entre 2022 e 2028, teoricamente. Não se sabe ao certo por vários fatores de aceleração gravitacional correlativos às situações do sistema solar. A primeira ser a falar de Herculógos abertamente para nós é Enoque. No livro apócrifo de Enoque sai a relação de Herculógos. E o outro é sobre Nibiru, o 12º planeta do sistema solar, que é confundido com o Herculógos como planeta chupão. Nibiru já também foi identificado, foi rastreado e está numa órbita hoje muito próxima de Marte, também numa outra elíptica. Por quê? Porque ele tem uma órbita muito mais distante que Plutão. Então ele demora 3.600 anos, se não me falha a memória, a fazer uma órbita completa ao redor do Sol. E coincide que nesse prazo ele aparece periodicamente na Terra. Quem aborda muito sobre Nibiru é o nosso colega Zacarias Schint, autor daquele best-seller, o 12º Planeta, Crônicas da Terra, Gênesis Revisitado. Os livros deles foram publicados no Brasil pela editora Bestsellers. Procurem que vocês vão ver livros maravilhosos. Zacarias Schint é o nosso Erich von Däniken da década de 90. Para quem não sabe, Erich von Däniken foi o precursor da quebra de paradigmas da espiritualidade. Ele escreveu um livro fantástico, Eram os Deuses Astronautas, em 68 ou 67. Esse livro deu origem ao questionamento da igreja, ao questionamento das religiões e ao questionamento da paleontologia e da arqueologia. Questionando: será que todas as grandes construções megalíticas não são obra de extraterrestres? Então, eu sei que muitos de vocês não conhecem esses autores, mas eu recomendo que vocês busquem os livros de Erich von Däniken, fotos magníficas do Zacarias Schint, porque são livros que vão abrir para vocês uma outra parte da questão da ufologia científica e esotérica, que vem diretamente a somar a parte do espiritualismo que nós temos aqui no Brasil. É importante, porque isso vai fazer com que vocês contenham uma cultura que ajude a somar e não mais a dividir. Então, os sumérios, que é o estudo do Zacarias Schint, comprova a existência de origem extraterrestre na manipulação genética da espécie humana, abertamente nos seus escritos. E é coisa que a gente vai gradualmente abordar nos futuros programas, até porque é um assunto muito extenso. Vou pretender trazer algumas pessoas aqui também para a gente discutir isso. Mas, basicamente, eu abordei esse estudo de fótons de forma superficial. Muitas das mudanças no campo eletromagnético da Terra hoje, na alteração do clima, vocês repararam que o tempo está mais curto do que antes? Efeito da cinturão de fótons. E tudo isso a gente vai ver aos pouquinhos, para que vocês percebam que a gente tem como solucionar muitas questões, principalmente a nível emocional e neurológico nessas interferências. Então, aos poucos eu pretendo ajudar nesse sentido e esclarecer muitos fatores ligados aos temas correlatos. Ok? Até uma próxima, gente. Muito obrigado e fiquem com Deus.